Bem-vindos! Novamente estamos de novo aqui de volta do C# e do sistema de impressão e vimos no vídeo anterior como desenhar então uma linha no C#. E vamos agora então explorar neste vídeo todos estes elementos que eu estive aqui a utilizar para que possamos prosseguir depois a análise de todos os outros conhecimentos necessários para imprimir no C# de uma forma muito mais fácil. Eu vou limpar todos os elementos que aqui estão e vamos começar por analisar a estrutura pen. Okay? Pen significa lápis. Okay? Neste caso, o lápis significa para o C# simplesmente uma estrutura que fornece um conjunto de informações sobre o tipo de lápis que eu vou utilizar para desenhar as minhas linhas. E, neste caso, uma pen pode definir essencialmente dois tipos de características: a espessura do meu lápis e a sua cor. Okay? Então, quando eu coloco aqui pen lápis, é igual a new pen, isto é, criar um novo lápis. Quando vou abrir aqui o espaço para a introdução dos argumentos, eu tenho aqui 4 overloads, ok? Tenho aqui um brush, já iremos falar sobre isso. Se formos ao segundo overload, eu posso navegar entre os overloads, quer com o cursor do rato, clicando aqui nas duas setas, ou então com as setas de cursor para cima e para baixo. Okay? Reparem, eu estou a clicar nas setas de cursor para cima e para baixo e eu vou circulando entre os diferentes tipos de assinaturas. E quando eu falo de assinaturas, estou a falar do conjunto de argumentos passados para dentro da função. Então nós temos aqui como segunda assinatura a color, okay? um objeto tipo color. Se eu colocar aqui color.green, significa que eu estou a definir um lápis cuja cor vai ser verde. No entanto, há ainda a possibilidade de eu definir a sua espessura. Então eu posso fazer simplesmente isto. Color, por exemplo, blue, vírgula, e agora reparem como a terceira assinatura, o terceiro overload, me permite definir um width, do tipo float, isto é, um width que pode ter casas decimais. Normalmente os números utilizados são inteiros. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. Isto é, estou a definir um lápis que vai ter uma grossura de 3 pixels e que vai ter a cor azul. Portanto, quando eu vou utilizar este lápis, já sei que vou utilizar o lápis com este tipo de características. E, fundamentalmente, uma pen é exatamente isto. É a definição de uma cor e da espessura para um determinado lápis. Vimos aqui a estrutura brush. Okay? O brush é algo muito semelhante à cor. Okay? Igual a new. Reparem, não existe new brush. É igual a o seguinte. Reparem, se eu aqui colocar pen e agora brush, ou new brush, se eu tentar criar aqui um new brush, okay? O que é que ele me vai pedir? Bom, não me vai pedir nada porque eu não tenho aqui a possibilidade de criar parâmetros para o meu brush. Então, neste caso, brush, cor é igual a color.red. Vamos ver se isto funciona. E reparem, erro, ok? E ele vai nos dizer o seguinte: a estrutura color, que é representada por um sistema RGB, cannot implicitly convert System Drawing Color to System Drawing Brush. Então vamos colocar aqui, por exemplo, brush, e agora, ponto, nada. Aqui, em termos de argumentos, também não temos nada, e portanto reparem como não é muito fácil trabalharmos com os brushes desta forma. No entanto, se nós fizermos o seguinte, brush, cor igual a new solid brush, e aqui sim nós vamos poder definir uma cor, color.red, por exemplo. Ora, o que acontece é o seguinte: o brush é o pincel, ok? Nós temos um pincel, mas os pincéis podem ser de diversas formas. E neste caso, o que nós estamos a dizer é que queremos criar um pincel de cor sólida. E de cor sólida significa que é um pincel que tem sempre a mesma cor. Porque nós podíamos criar aqui um brush, outra cor, igual a new linear. Neste caso aqui não está, porque nós temos que importar aqui alguns elementos, using
system.drawing 2D e vamos experimentar aqui New Line Gradient Brush. Isto significa que estaríamos a criar aqui um pincel com uma gradação de cores, isto é, uma transição entre duas cores. E reparem, quando eu abro aqui o espaço para a minha assinatura dos argumentos, eu tenho aqui um conjunto vasto de opções. Eu irei depositar mais atenção no elemento Brush num próximo vídeo, só dedicado a Brush, para perceberem exatamente como é que poderemos criar aqui Linear Gradient Brushes. Temos aqui, eventualmente, mais algumas opções para Gradient, o Path, Gradient Brush, etc. Eventualmente, algumas destas opções nós não as iremos explorar, porque, enfim, são meras curiosidades, mas convém sempre ficarmos a saber como é que funcionam estas estruturas. Para finalizar, a estrutura Point. A estrutura Point é extremamente importante. Se bem se recordam, eu, quando coloquei aqui e.graphics, .drawLine, é-me solicitada uma pen, ok? New pen, vamos colocar aqui uma new pen, color.black, e depois temos aqui a estrutura Point. Ora, a estrutura Point é essencialmente constituída por dois valores, o valor de x e o valor de y. Portanto, eu posso colocar aqui point.1 igual a new point de nada, por exemplo. Muito bem. O que eu posso fazer agora é o seguinte. Posso colocar ponto 1, ponto x é igual a 20. E ponto 1, ponto y é igual a 30. Isto é exatamente a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Point, ponto 2 é igual a new point de 20,30. Ok? Portanto, eu estou a definir aqui como primeiro argumento o valor de x e como segundo argumento o valor de y. E, portanto, este domínio das estruturas que estão associadas ao desenho através de GDI Plus é fundamental para que possamos perceber de uma forma muito mais fácil os conceitos relacionados com o desenho na impressão. Há mais um conjunto de estruturas sobre as quais nós iremos falar a seu tempo, nomeadamente o Rect e algumas formas que nós podemos desenhar diretamente nas nossas folhas.